É uma alegria muito grande começar a falar sobre os mistérios, sobre os estudos dos mistérios secretos, ah, sobre a história da humanidade, sobre o invisível, que é o que tem poder sobre o visível. Então, todas as nossas ações começam dentro do plano invisível. Quer dizer, primeiro dentro da nossa cabeça, em outra dimensão, em outro lugar, depois ela vem, se materializa, faz a lei da atração e as coisas acontecem para você poder viver. Então, uma das técnicas usadas desde que o mundo é mundo, há milênios, tanto na Índia, como na China, como na Grécia, como no Egito, como em Roma, é a meditação. É o parar 5 minutos. Então, mas para chegar na meditação, precisa mais coisas do que só parar. Então as pessoas pensam, mas por que eu vou ficar parado, ou para uma parede, ou para uma ou para um mar, ou para o sol, seja para onde for, o que eu faço? Como eu dito? O que é isso? Eu também me fiz essas perguntas, eu acho que a maioria das pessoas se fazem essas perguntas. Por que parar? Primeiro, para silenciar o pensamento. O pensamento fica tá. Lado direito do cérebro brigando com o lado esquerdo do cérebro. Um fala assim, outro fala não, depois atravessa outra coisa, depois atravessa outra coisa. Aí você se distrai e passa o dia sem fazer nada. Então, porque a sua cabeça não apoiou em algum lugar nenhum. Daí você fala assim, vou ler. Aí você pega um livro, compra um livro. Alguém paga para você, naturalmente, né? Porque você não deve ganhar nada, né? Entendeu? Uma pessoa assim. E... Só que não consegue ler. Embora ela não faça nada, não tem tempo para ler. Eu lembro que minha avó falava assim, se quer que alguém faça alguma coisa, dá para alguém que está muito ocupado. Porque quem não faz nada, não tem tempo para nada. Porque é nada vezes nada. Certo? Gravou isso? Essa é uma máxima, é uma verdade. Então a pessoa também não tem tempo para meditar, não acha a hora. Ela também não acha a hora. Ah, agora de manhã agora não deu, porque não sei o que lá, porque à tarde também não dá, porque de madrugada também não dá, porque não, e não acha a hora. Então essa pessoa, ela não vai meditar nunca. Quando muito, vai rezar. Então faz uma oração no desespero faz uma conversa com algo. Ai, santo, podia me ajudar nisso, aquilo, tudo bem rapidinho. Porque não consegue focar mentalmente em nada. Porque já está, quando começa a rezar, já tem que fazer isso aqui, tomar água, ir no banheiro, e passou. A pessoa não foca em nada. E ela está precisando cada vez mais de tudo. Então, talvez vá prestar mais atenção quando começar a perder. Né? Não só seus bens materiais, mas perder sua saúde. Daí ela fala, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí no desespero, na angústia, talvez ela pare. Pare seus pensamentos e comece a meditar. Entendeu? É mais ou menos isso. Então não queremos isso, né? A gente não quer isso, e se quem está nessa quer sair dessa. Então a pessoa precisa do quê? De disciplina. Então estamos falando de disciplina. Você marca um horário para fazer uma coisa, você vai lá e faz naquele horário. Não importa o que aconteça.
Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Então, eu vou meditar. Eu vou parar para refletir sobre como vai ser o meu dia, assim. Então, paro. Geralmente, eu que sou rebelde, quer dizer, sou bem menos do que já fui bem mais do que eu estou sendo agora. E tudo que eu falo é por experiência própria, tá? Não li livro nenhum, ninguém me ensinou, nem nada. Eu estou falando de experiência própria. Então, eu não tenho paciência de sentar, pegar um tapetinho assim, bonitinho, pôr no chão e ficar. Não tenho. Ainda, até agora também não tenho, né? Então, eu nunca fiz isso. E todas as que eu tentei fazer, eu nem cheguei a sentar, já passo reto no tapete. Então, eu sento numa poltrona, aí também eu saio levantando, saio andando. Então, eu comecei a meditar em movimento, andando. Seja pela casa, pelo quintal, por onde eu estiver. Fazendo o que eu estiver fazendo, tomando banho, né? Então, meditando sobre andando. Então, a meditação em movimento. Para mim, quando eu descobri que eu podia fazer isso, foi muito importante. Foi muito importante. Eu comecei a entender que esse era o meu jeito de fazer, entendeu? Então eu comecei a andar. Até que eu vi uma vez um médico recomendando uma paciente diabética a andar. E a mulher não queria andar de jeito nenhum. Eu sei como é que é, porque eu também eu sou diabética, né? Então, ele falou assim, nem que seja em volta da mesa, dá uma volta na mesa, você anda. Eu acho muito gozado isso, em volta da mesa. Mas faz. Então, a diferença de fazer, dar uma volta na mesa e de ficar limpando a mesa, que eu faço assim, mas eu já limpo a mesa. Não, não é a mesma coisa, você faz com consciência. Você dá a volta com consciência. Então, é fazer com consciência. Então, eu não vou limpar a mesa, arrumar a mesa. Não, eu vou andar, volto à mesa com consciência. Eu vou até ali, volto para cá, com consciência que eu estou andando. Então, onde eu não puser consciência, é um buraco. Então, onde está a nossa consciência durante o dia a dia? Onde você foca. Aonde você foca? Alhures, então está alhures. Entenderam? Então, mais ou menos, não é nem mais ou menos, é assim que funciona a nossa cabecinha. Então, eu estou falando assim, em meditação para nós, seres humanos da América do Sul, né? Nós, filhos de mestiços de tudo quanto é jeito, de caboclo, de dominado, né? De tudo quanto é coisa que não aprendeu a gostar de si, que está aprendendo isso agora, da necessidade de sobreviver, porque o escravo, ele não precisa pensar no dia a dia, ele é escravo. Ele come o que o patrão dá. Então ele não precisa pensar se ele tem roupa, se ele não tem roupa, se ele come, se ele dorme, não precisa pensar em nada. Não é assim que a escravidão faz? O escravo tem que trabalhar e ficar quieto, é isso, né? E quando deu a independência dos escravos no Brasil, os escravos não sabiam fazer nada. Não tinham nome, não tinham roupa, não tinham casa e não tinham comida. E não sabiam fazer nada. Nada. Porque não foram habituados a fazer alguma coisa para eles. Eles eram escravos de alguém. Eles só sabiam fazer para alguém, na condição de escravidão. Então, quanto vale o teu trabalho? Quanto vale? A vida, né? Mas em termos de dinheiro, nada. Esse é um pensamento de um escravo. Esse é o pensamento do escravo. Que a maioria dos brasileiros pensa assim. Tem essa cabeça de vale nada. Ele não está acostumado. Não recebeu uma educação para refletir
de quanto ele custa para ele mesmo ou de quanto ele tem custado para sua família, para os seus pais. Entendeu? Que se ele não trabalha, alguém sustenta. Ele não pensa assim. Então, o brasileiro tem que aprender, começar a aprender, começar a focar, a dar valor numa coisa que ele foi treinado a não dar valor. Mesmo ele sendo do lado do patrão, então ele tinha uma pessoa que para ele era quase de graça, ele fazia o que ele queria. Aquela pessoa trabalhava para ele. Ele mesmo não trabalhava em nada. Então ele só tinha valor na medida que ele tinha alguém escravizado, porque ele também não sabia fazer nada. Então eram dois grupos de pessoas que não sabiam fazer nada. Alguma, entendeu? Ah, mas não sabiam, eles plantavam, davam dinheiro, comia, mas não produziam arte, não produziam beleza. E o Brasil cresceu assim. O Brasil se fez assim. Então, um ou outro ia estudar no exterior ou ia estudar na capital, no Império, para ser político, para o Estado arrecadar, pagá-lo para ele sustentar a família inteira. Então, não temos essa tradição do trabalho, do ser. Então, quando nós falamos, vamos meditar hoje, no século XXI, estamos no ano aqui, eu estou falando no ano 2024, é isso aí, né? Então, no ano 2024, governo Lula. Ele tem que se situar para saber de que época que a gente está falando. Estou falando dessa época, né? Então a gente começa a pensar, tá, no que eu vou focar? Quem eu sou? Como é que eu sou? Que jeito eu me sustento? Quanto que eu valho? Então, quando eu me fiz essa pergunta, aí eu aprendi com alguns professores que eu tive, graças a Deus, uns mestres bons que me ensinaram e eu tive a capacidade de assimilar o que eles estavam ensinando, de aprender e praticar. Porque às vezes o mestre te ensina e você esquece que o cara falou, né? E não pratica também. Então você está difícil a coisa para o seu lado. Então vamos falar que você é capaz de assimilar. Então ele me falou assim, Ana, quanto você vale para você? Eu falei, não sei. Então eu estava aprendendo a saber quanto custava para mim. Então ele começou a me ensinar, falou assim, quanto custa a tua casa? Assim, água, a luz, a feira, o mercado, a sua roupa, a sua empregada, seu carro, suas viagens, quanto que custa? Faz a soma, divide por 30 dias, você custa tanto X, Y por mês para você. Você ganha isso? Daí eu via que às vezes eu estava devendo para mim. Por isso que eu andava assim, como é que você faz para ganhar para você? Como é que você vai fazer, quanto você vai custar teu consultório? Que eu era acupunturista na época, né? Quanto você vai custar? Então eu quero trabalhar de segunda a sexta. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias no mês. Não 7, tiro 2, sexta e sábado. Não quero trabalhar nem sábado, nem domingo. Ok. Então, vou dividir em 5 dias. Quantas horas você quer trabalhar nesse dia? Aí marca o dia. O dia tem 24 horas. Não vou trabalhar 24 horas, né? Então, vou trabalhar das 8 às 6, 7. Menos 1 hora para o almoço, 6 horas por dia. Tá bom? Tá. Quanto vale 6 horas por dia? Daí eu tinha quanto vale a minha consulta. Então, se eu quisesse ganhar mais, eu aumentava a consulta, ou aumentava o horário. Então, eu aprendi a fazer essas continhas. Ficou mais fácil de saber quanto eu valia dentro do meu mercado, daquele mercado. Então, quanto eu tinha que cobrar a minha hora. Para aumentar o meu padrão, ou eu aumentava a carga horária,
né? Mais horas, eu aumentava a consulta. E assim foi que eu comecei. Foi o meu primeiro pontapé das coisas. Quanto é que eu custo para mim? Então, quanto mais ou menos eu preciso arrecadar para poder viver. Tá, então se eu custo isso, como é que eu faço para ter tantos clientes todos esses horários? Ah, eles vão vindo, né? Daí então eu aprendi a fazer o chamado propaganda, comunicar ao outro o que eu estava fazendo. Então, quando estamos falando de comunicação. Quando nós falamos de meditação, nós estamos falando de comunicação, na realidade. Porque eu estou comunicando ao astral, a mim mesma, ao meu interior e ao astral o que eu quero. Então, astral, eu quero isso, ó. Eu quero ter clientes no meu consultório, eu quero ter saúde, eu quero tantas horas por dia. E como é que eu faço? Eu jogo a pergunta para o astral e o astral vai me responder com certeza. Então daí eu vou meditar. Como é que eu vou meditar? Fiz todos os meus pedidos, instalei todas as minhas necessidades. Aí então põe uma musiquinha, põe um silêncio, sento, põe. Aí eu conseguia fazer isso. Quando eu me organizava, eu conseguia fazer isso. Uma mãozinha no joelho, respiro e espero a resposta. Então, mas até chegar no ponto de esperar a resposta, eu tenho que silenciar a minha cabeça, que estava lá. E vinha com resposta, quando você perguntava, eu já voltava, já estava com a resposta 10 vezes na frente. Então, eu falava com uma coisa, lia com outra, escrevia outra, escrevia outra. Tá, mil coisas, mil atividades ao mesmo tempo, uma loucura, não tinha que parar tudo. Então, quando eu consegui parar tudo, fazendo alguns exercícios de concentração. Então, um dos primeiros exercícios que eu fiz foi o do arroz. Tem arroz aí? Tem. A gente pegar um arrozinho, vê lá assim, uma mãozinha cheia de arroz. Então eu aprendi com o japonês, shichonoe. Um monte de arroz, pus na minha mão, pus na mesa, pão. Então, muito obrigado, pensava numa pessoa. Muito obrigado, mudava o arroz de lugar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu me perdoo, eu me perdoo. Começava a fazer uns mantras assim, frases repetitivas, para me focar em alguma coisa. Então eu focava no arroz, tá, tá. Quando acabava aquele montinho, eu voltava outra vez, tá, tá. E ficava, me perdoa, se me perdoa, o meu nome é Ana Vitória Vieira Monteiro, meu nome é Ana Vitória Vieira Monteiro, meu nome... para focar em mim, olhar para mim. Aí que eu consegui ter um segundo de silêncio no cérebro, já achei maravilhoso. Mas acho que demorou uns 2, 3 anos. Até conseguir. Aí quando eu consegui, silenciou o cérebro, daí então eu posso parar para receber a resposta. Aqui, ó, Rosinha. Tá? Muito obrigado, meu querido. Então aqui, ó, tá vendo? Tá vendo a Rosinha aqui, ó? Então, pera. Eu me perdoo. Outro negocinho desse aqui. Eu me perdoo, você me perdoa. Então, em geral, você pega o tanto de arroz que cabe aqui, ó, na palma da tua mão, tá? Isso. Então, você pega, esse aqui cabe mais que isso. Então, você faz isso. Você pega uma coisinha e vai. Isso, 2 coisinhas. Então, eu me perdoo e penso em alguém. Não precisa exatamente ser alguém que você brigou. Qualquer pessoa. Pensa na tua mãe. Eu me perdoo, a senhora. Eu me perdoo e perdoo a senhora. Obrigado. Obrigado. Eu me perdoo e perdoo o senhor, meu pai. Muito obrigado. Eu me perdoo e perdoo o senhor, meu irmão. Obrigado. Eu me perdoo e perdoo a senhora, minha irmã. Tá. E assim vai, até acabar. Quando esse passou para esse, aí eu faço ao contrário. Aí eu começo a fazer. Até que o meu cérebro cesse. Isso é um exercício. Exercíciozinho. Né? Então, quando... Obrigada. Então, quando o cérebro parou, então eu estou pronta para ouvir a resposta do astral.
Está entendendo por que o cérebro precisa parar? Não é porque o cérebro precisa cessar, ele precisa parar porque você precisa ouvir a resposta do astral para os teus problemas. Você já fez uma pergunta. Como é que eu vou me virar, vou viver? Tá, então eu já fiz a pergunta, tá, estou focado, fiz a pergunta. Então agora eu tenho que esvaziar minha cabeça, silenciar, que nada atrapalhe, nada atravesse, para ouvir a resposta. Aí fecha os olhos, de repente vem uma imagem. Ai, não parou ainda. Aí o que você faz? Deixa a imagem passar. Aí você está aqui, daqui a pouco para. Daqui a pouco vem uma luz, azul, verde, amarelo, deixa passar. Daqui a pouco vem umas bolinhas, deixa passar. Daqui a pouco vem um pensamento. Falando, que você é idiota, você está falando essas bobagens, deixa passar. Então começa a vir lembranças do passado, recente em geral, né? O lá da infância, passa aquela imagem. Tá? Geralmente coisas horríveis, obscenas. Inclusive vem lembranças assim, pensamentos pornográficos. Então a maioria assim fica cheia de pensamento pornográfico na cabeça. E eles passam. Aí você deixa passar, tá vindo, passou, meu bem, passa, sai, 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 até que para. Então você faz isso todo dia até que para, até que uma hora para. Aí quando parar, você está pronto para ouvir a resposta do astral. Parou? O copo esvaziou, passou? Não está atravessando nenhum pensamentinho, nada, 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 nada. Nenhuma música, nada. Tá, agora é a hora. Parou, você fez a pergunta, o astral vai responder. De repente, você vai, onde vai? Quando você faz a pergunta mental, aquele ons que está no ar, ele vai à busca da resposta. Quem vai é ele, esse ons. Vai no universo, e traz. Em segundos. Aí ele pode trazer de forma clara, que é uma bênção, ele pode trazer de forma simbólica, e eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava meditando sobre uma questão de saúde minha, e eu vi uma energia que estava agregada no meu pé, perto do meu pé, e vi a cara da minha avó. Então eu falei assim, é genético. Se eu ver a cara da minha avó, é genético. Daí eu me conectei à minha avó, tudo na mesma hora, a minha avó, e perguntei para ela, ali, o que eu tinha que fazer quanto àquela questão. E ela me mostrou uma pedra. Pedra. Para mim, pedra escrita, né? Os antigos escreviam, os primitivos escreviam em pedra, né? Foi escrita. Ela falou, escreva sobre as tuas amarguras. Foi o que eu fiz. E alcancei meus objetivos. Ela deu a resposta de forma codificada. Então, às vezes a gente precisa também aprender quais são os códigos da nossa mente. Que jeito a nossa mente traduz a informação para nós. Que jeito a mente funciona. Então, não adianta você perguntar para alguém. Não, a pessoa sabe que jeito a mente dela funciona. Eu não sei como jeito a sua mente funciona. Então, cada um de nós sabe que jeito a nossa mente funciona. Não tem como eu saber que jeito é a sua mente. A sua é sua. Quais são os teus códigos? São seus. Então, você vai ter que estudar, saber como jeito é você. Aí você acha a resposta. Eu achei a resposta, consegui resultado, consegui resultado. Aí, assim, fiz várias vezes, né? Teve outras questões que eu me perguntava assim, vi uma cor, tal. Então, tá no azul. Então eu entendi assim, o azul é calma, é ótimo,
uma pessoa de azul. O que significa esse azul? É céu? É o ar livre? Então, vou interpretando até que chego na resposta e daí já tenho. E às vezes vem a palavra toda de até isso, 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 isso. Aí agora, aí pronto, aí deu certo. Você chegou lá. Então, mas é um exercício que você tem que fazer todos os dias. E não é chegar lá e conseguir, não. É como música. Se você não exercitar todos os dias, você perde a mão. Tá entendendo? É assim. Parece fácil? Essa é a meditação. Então, você faz a pergunta, esvazia a mente e recebe a resposta. Pronto. Recebeu a resposta, sai fazendo. Se não conseguiu a resposta, você não consegue formular nem o que você precisa, que geralmente às vezes a pessoa não sabe nem o que ela precisa. Então ela não sabe pedir. Né? Então não faz nada. Deus me ilumina, me abre a minha cabeça, me abre meus caminhos. Inspira e fica quieto. E tentando deixar a mente mais silenciosa possível. Só isso. Já está bom, já relaxa. Relaxa o corpo, acalma o espírito. Vai te preparando para você ficar pronto para entrar em comunicação. Não é nem com espíritos, é com você mesmo. Entrar em comunicação com outras dimensões já é outra etapa, o processo é o mesmo, mas primeiro vamos resolver a vida, não é não? Primeiro você tem que resolver a vida que você está. Você está num corpo, num país em que o sistema é capitalista. Não fomos nós que inventamos o capitalismo, ok? Então, tá. Então você tem que viver dentro dele. Então como é que você vai viver dentro dele? Então o astral, se você pensar, parar, o astral vai te dar a resposta. Você quer melhorar? Você vai dizer, mas eu queria mais um... Começa a saber o que você vai pedir. Então você tem que se conhecer, para saber o que você pede. E às vezes a pessoa não sabe o que pedir, porque não tem ideia, não viu, não, sabe? Só recebeu, ou só foi obrigado a fazer coisas. E não tem ideia do que precisa. Então se acomoda na primeira coisa que der. E acha que a vida é assim mesmo. Mas a vida não é assim mesmo. A gente tem que aprender a viver. Nós temos este recurso. Todo ser humano tem este recurso. Não é só nós. Todos os seres humanos de qualquer país, de qualquer raça, de qualquer idade, pode fazer isso que eu estou falando. Não tem preferência. É um recurso do ser humano. Como a gente aprende a andar, a gente aprende a escrever, a gente tem que aprender a pensar. Aprendeu isso, a raciocinar. A sua mente começa a se articular ao seu favor. Jamais ela vai trabalhar contra você. O que ela pode fazer é nada. Porque você está fazendo nada. Entendeu? Então, uma das coisas que mexe com o cérebro é o número e a música. Então, quando foi inventada o som, a música, então a pessoa percebeu que mexe em alguma onda cerebral e muda alguma coisa. Porque a meditação e o foco muda alguma coisa, faz igual. Então, o cara sabe meditar direito, é como que ele vai levando para a música. Então, quando ele começou a aprender a meditar, ouvindo som de música, também como coisa facilitadora. Ou então, pegar o chinês faz assim, perto de um lago, que tinha um pequeno som de água, tem, para facilitar o cérebro. Mudar a onda do foco que ele estava, para uma onda melhor. Então, daí fomos descobrindo que nós temos onda alfa, beta, gama, e como é que funcionam essas ondas cerebrais. Então, cada hora ela funciona num lado, então como é que eu estou fazendo? Como é que eu vou meditar? Então, eu silencio, e conforme o meu cérebro diminui a movimentação,
a onda cerebral também diminui. Só que você vai diminuindo mais a onda cerebral, aí a pessoa está acostumada a diminui, a pessoa está assim, dorme. Ela está acostumada a dormir cada vez que a onda cerebral acalma. O iniciado, ou aquele estudante, a onda cerebral diminui, mas ele não dorme. Porque ele está esperando a resposta. Ele já mandou um comando. Ela tem que voltar com uma resposta. Se ele dormir, a resposta vem, está dormindo e não vai ver o que é. Vai para o inconsciente. E uma hora essa resposta chega, mas quem sabe quando. Tá certo? Então não dorme. Então diminuiu o som, baixou a onda cerebral. Você pode usar recurso da água, da folha, do sino, da música, do mantra, até silenciar de vez. Lembre-se, você só vai ter resposta a hora que silenciar de vez. Silenciou. Aí vem. Então, é um aprendizado, mas que funciona, funciona. E só assim a gente vai aprender com nós mesmos. Então você tem que estar calmo. Sua mente tem que estar calma. Teu cérebro tem que estar sereno. Porque o cérebro ele vai processando. E vem uma lembrança do passado. Vem algo que te culpa, vem algo que te machuca, vem algo que não sei o que lá, vem algo que não sei o que lá. Ou você está aqui, ou você se projeta para o futuro. Ah, porque vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu não vou fazer aquilo. Você nunca está presente. E as coisas que acontecem só acontecem no presente. Então você só vai receber, emitir uma pergunta para o astral e receber a resposta se você estiver presente para receber. Se você estiver viajando com a sua mente para o passado não recebe nada. Ou para o futuro também não vai receber nada. Você tem que estar presente. Então você tem que estar aqui, agora, presente. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, de forma simples, de forma mais simples que eu pude para falar. Não usei nenhuma palavra em sânscrito, em mandarim, e sabe Deus mais que nome, nada. Usei as palavras mais simples que eu consigo usar, para que possa ser entendido por todo mundo de uma forma bem simples. E nem tão mistificada, nem porque você vai merecer, porque Deus vai te ajudar, não. Não é você que vai lutar por você mesmo. É você que vai lutar por você mesmo. E você vai receber o que é seu. Porque o que não for seu não vai vir. Tá certo? Então é isso. Então, queridos, a gente pode conversar mais um pouco, se vocês quiserem. Mas por hoje eu acho que tá bom. Obrigada.